Todo cristão precisa ter mudanças em sua vida, mudanças consideráveis, mudanças reais, que não surgem apenas de uma decisão momentânea, mas de uma vida que é baseada em Deus, de uma vida que busca servir ao Senhor cada vez mais. Nós podemos observar na palavra de Deus muitas vezes em que nós somos desafiados a ter novas atitudes, novas formas de viver, de pensar, de sentir, de amar, de se expressar. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos desafia a andarmos em uma novidade de vida, pois já temos ao Senhor Jesus em nossas vidas. Devemos então nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem. E de maneira prática, o apóstolo Paulo, no versículo 25, vai dizer que nós devemos deixar a mentira. Devemos buscar falar a verdade sempre. E de maneira prática, no versículo 26, ele diz: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui nesse versículo nós percebemos que outro fruto que nós devemos dar, como filhos de Deus, como aqueles que se despojaram do velho homem, como aqueles que têm agora uma novidade de vida, é justamente não ser irado, é justamente não estar irritado com tudo e com todos. Por que que isso deve ser algo que o crente deve cultivar? Será que o crente não poderia estar ali irado com as pessoas, irado com as coisas? Perceba que há uma qualificação aqui: irai-vos e não pequeis. Então existe um tipo de ira, existe um tipo de raiva que é permitido para o cristão. Deve ser então visto como o mesmo tipo de ira que o Deus verdadeiro demonstra, que é a ira contra o pecado, que é a ira contra a falsidade, contra a mentira, contra qualquer tipo de pecado. Então, quando o cristão ele tem raiva, ele se entristece com os seus próprios pecados, isso em si não é pecado. Mas existe aqui a ira que pode ser pecaminosa. É aquela ira que você quer controlar as situações, que você quer mudar as circunstâncias pela sua própria força. Você está se colocando no lugar de Deus. Porque alguma coisa não deu certo em sua vida em determinado momento, você fica irritado, você fica irado e você culpa a Deus. Tudo isso demonstra que você não confia em Deus totalmente, que você não confia em Deus 100%. E isso demonstra uma ira de querer se colocar no lugar de Deus. Uma ira que é misturada com orgulho, com arrogância. Uma ira que se volta contra nós mesmos, pois nós sofremos o dano, nós ficamos com raiva de maneira desnecessária, nós nos iramos de maneira desnecessária. E isso acaba afetando as pessoas que estão ao nosso redor, nossos parentes, nossos familiares mais próximos, os irmãos na igreja, vizinhos, colegas, tudo isso porque nós resolvemos nos irar de maneira pecaminosa. O cristão ele não pode ser assim. Ele não pode se irar contra as circunstâncias porque ele não controla as circunstâncias. Tudo faz parte da soberania de Deus e o crente ele deve ter isso em mente. O que eu devo fazer é servir ao meu Deus. O que eu devo fazer é descansar no Deus que faz todas as coisas. A Bíblia deixa claro que é o Senhor quem controla, quem guia todas as coisas. As coisas acontecem por meio de Jesus. As coisas só podem existir e subsistir por meio de Jesus. É o que diz em Colossenses. Nele tudo subsiste. Ou seja, tudo depende de Jesus. Tudo depende de Deus. Então, nós não podemos nos colocar no lugar do Senhor. Quando nos colocamos, nós nos iramos facilmente. Ah, certa coisa não começou na hora certa. Ah, eu tentei fazer certa coisa, um plano para minha vida e não deu certo. Isso traz uma ira para você, você nutre no seu coração, você fica amargurado. Deveríamos aprender com nossas falhas, com nossos erros, com os erros de outros e crescer, entendendo que Deus permite certas coisas para que nós cresçamos. Não é o que ele diz em Hebreus, que os filhos dele são disciplinados. Nós somos filhos de Deus e nós somos disciplinados. Nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. Nós precisamos aprender com as circunstâncias e glorificar a Deus dessa forma. Então, nós não podemos nos irar de maneira pecaminosa, é o que o texto diz: irai-vos e não pequeis. Então, o que nós devemos então nos irar? Com o que nós devemos nos irar? Como eu já mencionei antes, contra o pecado. O pecado deve ser o foco de nossa ira, mas não é uma ira descontrolada. E para isso, para você ter raiva do pecado, exige-se domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Porque se você se irar simplesmente com aquele desejo de extravasar, você vai pecar.
Porque você pode se irar contra o seu pecado e age de maneira desproporcional. Tem pessoas que se chicoteiam, tem pessoas que se martirizam de forma física e de outras formas, pensando que ali vão alcançar alguma coisa de Deus, às vezes extravasando sua ira. E às vezes isso acontece com pecados de outros. Você pode ver alguém pecando em pecado e você ficar com tanta raiva do pecador que você tenta fazer alguma coisa com aquela pessoa. Então não é qualquer tipo de ira contra o pecado, mas é uma ira que você é dominado pelo espírito, que você tem raiva porque você vive num mundo pecaminoso, num mundo caído. E Deus não quer que nós nos unamos com o pecado, ele quer que nós nos separemos cada vez mais. Então, ter raiva do pecado é algo bom para que nós possamos nos distanciar dele. Quando temos ódio, quando temos raiva, quando temos tristeza com o pecado, nós podemos vencer o pecado de maneira mais fácil, de maneira mais forte, vigiando e orando. Então é isso que nós podemos entender sobre isso. A parte final do versículo 26 ainda nos diz: Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós devemos entender que não devemos essa ira pecaminosa levar conosco para o nosso leito, dormir com essa ira. Isso gera amargura, isso gera pecados maiores em nossas vidas. Nós devemos nos livrar do pecado, nós devemos nos livrar da ira, da indignação, de todo esse amargor que pode existir em nós. Então, não devemos deixar que a ira se prolongue. Devemos entregar ao Senhor. Senhor, eu estou irado com isso. Me perdoe porque eu pequei. E entregar ao Senhor em arrependimento. Ele sim pode fazer a mudança real. Ele sim pode trazer transformação para as nossas vidas. Se você se encontra irado, se você se encontra extremamente irritadiço, comece pedindo perdão a Deus, se arrependendo das suas práticas, pedindo perdão ao Senhor, entregando tudo a Ele. Quando você ver alguma situação que lhe tira da paz, lembre-se do Senhor, que Ele quer lhe ensinar alguma coisa. Ele controla as circunstâncias, Ele guia as circunstâncias. Ele quer ensinar alguma coisa para os seus filhos. Que o Senhor te abençoe.